Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, na FEMEL. Começamos toda quinta-feira, pontualmente às 8 horas. Aqueles que não buscaram sua água para fluidificar ainda dá tempo, coloca a aguinha aí. Quem precisa de um atendimento individualizado, espiritual, um passe dos amigos espirituais, já se concentrem também, se coloquem à disposição da espiritualidade. E assim a gente começa com a nossa leitura inicial. Eu vou ler aqui a parte 62 do livro O Pão Nosso, Jesus para o Homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, do credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? E é sobre essas lindas palavras de Emmanuel que vamos dar início à nossa oração dessa noite, agradecendo ao Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em mais uma quinta-feira, em mais um Evangelho. Agradecer ao Senhor por termos saúde, por termos disposição para ouvir sua palavra, para trabalhar em sua seara. Pedir ao Senhor que tenha paciência conosco, com a nossa pequenez, com a nossa visão pequena e material das coisas, porque muitas vezes não entendemos os obstáculos que aparecem em nossos caminhos. Precisamos aprender a desenvolver a fé absoluta no Cristo, que sempre nos cuida, que tudo fez e faz por cada um de nós. Que nós possamos, nessa noite, aprender com as palavras que nos serão trazidas, que a espiritualidade superior proteja a todos que vão fazer parte mais intensamente da palavra do Cristo, na oração, na leitura, principalmente na explanação. Que nós possamos, Senhor, aplicar a sua palavra em nosso dia a dia. Que assim seja. Esta noite será feita a leitura do capítulo 27, Pedi e obtereis. Itens 9 e 10. O nosso irmão Paulo fará a leitura da noite e, na sequência, Maria fará as explicações. Paulo, por favor. Boa noite a todos. A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos
ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Os bons espíritos vão Travou a também leitura do para Paulo? Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores. Estão ouvindo? Sim. Então, o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre neste caso, todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal são ao infinito. Quando, pois, para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de uma a outra. Maria, por favor. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Bom, nesse capítulo, Kardec, então, vem nos mostrar que Deus, em sua infinita misericórdia, ele criou um canal especial de comunicação para que, em qualquer hora, né, em qualquer lugar, qualquer um de nós pudéssemos falar com ele, o Criador. Mas, de repente, pode passar pela nossa cabeça o seguinte: se Deus, né, tudo sabe e tudo vê, ele vai nos dar o que precisamos. Não há necessidade de pedirmos. Então, para que orar rogando que ele nos conceda ajuda para as nossas dificuldades? Só que o que temos que nos dar conta é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê, mas tem um detalhe. A prece, ela tem a virtude de abrir os canais mentais a fim de que nós possamos entender a resposta. A prece, na verdade, é para nos tornarmos receptivos ao auxílio. Receptivos a uma resposta de Deus. E será que essa resposta vem? Vamos recordar, então, o ensinamento de Jesus. O que ele nos disse? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, a resposta sempre vem, não é? O que acontece? O que acontece é que, normalmente, nós é que não conseguimos nos aperceber dessa resposta. Mesmo porque essa resposta nem sempre chega do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. A resposta divina, por vezes, chega para a gente como um não. Porque, de repente, o que pedimos não é o melhor para nós. Não é o melhor para o nosso crescimento espiritual.
muitas vezes a resposta pode vir até através de amigos, de uma mensagem, das intuições. E outras vezes, como eu já disse, nós nem sequer nos apercebemos, né, dessa resposta. E aí vem assim, né, no nosso pensamento, o que pedir? A gente sabe também o que pedir. E a maioria de nós, né, acredita e defende que somente devemos solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Mas será? Será isso mesmo? Então vamos lá. O que nós temos que entender é que estamos, na realidade, vivendo no mundo material e necessitamos de algumas coisas materiais. Então, qual o problema de se rogar pela saúde de alguém, para o seu corpo físico, né, para que a doença que o consome ali seja curada? Qual que é o problema de se pedir isso? O que há de errado em se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento da carne? E nós temos que refletir sobre isso. Qual que é o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? São todas coisas materiais. Nós apenas devemos ter o bom senso e saber o que pedir. E também tem outra coisa. Acho que a gente precisa ficar bem atento. A oração não é somente mesmo um petitório, né, infindável. Nós temos que nos vigiar em relação a isso. Porque antes de tudo, a oração é louvor. Assim Jesus o fazia ao ensinar a orar. Ele primeiramente louvou ao Criador de todas as coisas. O que ele diz no Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Seja feita a vossa vontade. E só depois é que ele direcionou a rogativa. Primeiro ele louvou a Deus. Louvou ao Pai. Então saibamos pedir, porque é bem verdade que a prece é o recurso mais simples e mais rápido para a melhora imediata de qualquer estado de alma alterado. Quando estamos melancólicos, desesperados, né, ou qualquer outro estado depreciativo, nós acabamos recorrendo sempre à prece. André Luiz, no livro Missionário da Luz, no capítulo 6, ele nos diz o seguinte, vou ler aqui um trechinho para vocês. Os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Olha só o poder que tem a oração. Mas só que ainda nós não usamos esse recurso, né, o suficiente, a gente usa muito pouco. E geralmente nós lembramos de orar só quando o sapato aperta,
Só quando o calinho lá, ó, dói, não é assim? É que nas nossas atribulações, né, diárias, dia a dia, a gente se deixa envolver com a agitação das situações que vão sendo criadas ali no decorrer do dia, e com isso nós acabamos tendo dificuldades para nos silenciar internamente e elevar o pensamento a Deus, pedindo, né, assistência em todas as nossas ações ali no dia. Na realidade, nós nem nos lembramos da prece. E é algo tão simples. É só lembrar do nosso Pai misericordioso e imediatamente nos conectamos a Ele. Isso leva apenas alguns segundos, minutos. Mas, infelizmente, nós esquecemos dessa poderosa ferramenta no cotidiano agitado. É fato que nos encontrando cercados aí pelas atribulações do dia a dia, passamos a maior parte do nosso tempo ocupados com nossas obrigações e acabamos, sim, não percebendo que muitos dos problemas desse nosso cotidiano poderiam ser resolvidos ou simplesmente afastados ali pela ação direta, né, e efetiva da prece. Então, nós precisamos ter consciência do poder da prece e nos familiarizar com ela, para que possamos fazer dela a nossa fonte diária de refazimento de forças e o consolo, né, que nos rejubila, nos enternece, nos traz a paz. Muitos desconhecem esse poder e outros simplesmente assim desacreditam no poder da prece. Não acreditam mesmo, né, que uma simples prece possa trazer alívio para nossas dores. Imaginar que é inútil fazer uma oração ali expondo os nossos sentimentos a Deus, assim como acreditar que nossos desejos não podem mudar os destinos traçados pelo Criador, é desconhecer as leis e a misericórdia do Pai. Ele nos deu discernimento e inteligência para que o Espírito não fosse um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem a livre escolha. Então é óbvio que nem todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. E daí a grande importância da prece e a sua capacidade ali de ação. Temos que lembrar que o poder da prece está naquilo que pensamos e principalmente no que sentimos. E como diz no Evangelho, não é necessária palavras rebuscadas, porque a prece ela não se prende a palavras, como também para orar não é preciso estar em um templo, porque não é necessário se prender a um lugar, né? E também não tem um momento específico para que seja feita a prece. Basta mentalizar e expressar os nossos sentimentos em pensamentos. Portanto, o local físico não tem essa importância que muitos dão. Mas o nosso recolhimento, a nossa postura, sim. Devemos estar sempre atentos para as nossas atitudes. A gente pode entrar em estado de prece, até mesmo em lugares públicos, e sem que ninguém ali saiba que estamos orando. Podemos sentar no banco de uma praça e, através do pensamento, estarmos proferindo uma prece. Quando nos deparamos também na rua com algum irmão que se encontra na situação de pedinte, é claro que ajudar com dinheiro trará alívio para a sua fome, mas o pensamento instantâneo, o nosso pensamento, né,
instantaneamente ali deve se ligar a Deus e aos espíritos bondosos e nos colocarmos em oração por aquele irmão. E vocês com certeza já fizeram isso muitas vezes. O que será que acontece quando nos concentramos e nos dirigimos mentalmente a uma outra pessoa? E isso não precisa, né? Como a gente já viu, ser de olhos fechados, não, e nem dentro de um templo. Quando pensamos na pessoa, imediatamente nos ligamos a ela. E assim nós estabelecemos uma corrente fluídica. E a energia que alimenta essa corrente fluídica surge em razão do vigor do nosso pensamento e da nossa vontade. Quanto mais forte o nosso desejo do bem, mais forte vai ser a energia que transmitimos. Mas e quando essa prece é voltada para nós mesmos? Voltada para as nossas faltas cometidas, como será que nós seremos atendidos? Os espíritos benevolentes com certeza virão em nosso socorro e eles nos inspirarão com bons pensamentos, para que a gente adquira a força moral necessária para superarmos as dificuldades que nos levam aos erros, né, a cometermos os erros. Mas a gente pode sempre voltar para o caminho do bem. Esses espíritos benevolentes, eles exercem uma ação magnética sobre nós, eles suprem, quando necessário, a nossa insuficiência, nos dando momentaneamente uma força excepcional. Isso quando a gente é digno de receber. E depende só de nós colocarmos em prática os bons conselhos. Podemos ou não aceitar a sugestão oferecida. Com isso, através do nosso livre-arbítrio, temos a responsabilidade sobre nossos atos e escolha, como também nós temos o mérito da decisão entre o bem e o mal. Quando nos colocamos em prece, o que será que Deus observa? O que é importante para Ele? O que importa para Deus é o que está realmente no nosso íntimo. O sentimento colocado em cada palavra. Não o número de vezes que a gente repete, né, uma prece. O nosso Pai quer ouvir apenas a sinceridade do nosso coração. Do contrário, essa prece não vai ter crédito algum. No Evangelho, os Espíritos nos dizem que a forma realmente não é nada, né? O pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Que um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. E tem algo muito importante também. Devemos lembrar que, mesmo sabendo dos benefícios da prece, a solução de nossos problemas requer muito mais do que vontade e fé ardente. A gente sabe disso. É indispensável o esforço no sentido da melhoria íntima. É importante ter a consciência de que evocar a inspiração dos bons espíritos e pensar que eles resolvem tudo é não assumir nossa responsabilidade como parte do processo. E essa atitude de achar que a espiritualidade resolve tudo tende a nos levar ali para a acomodação. Então, meus amigos, não podemos esquecer que a prece, para alcançar o seu melhor resultado, deve ser seguida da ação, seguida da atitude, da vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, a nossa postura e compostura, do desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que pouquinho ali.
mas que seja de modo contínuo, de modo permanente, nos tornando pessoas de bem, voltadas para o bem, e principalmente para a prática, né, do bem. Sem nenhum segundo de hesitação, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. Então, meus irmãos, sejamos espíritos em constante contato com Deus através da oração. Se estabelecermos esses laços de amor e de bondade, estaremos então no caminho de luz que Jesus nos ensinou. E aí, terminando, eu vou deixar então a seguinte reflexão. Caminhar com passos firmes, assegurados na fé, é imprescindível. Utilizar-se da prece durante a jornada é indispensável, mas estar atento ao lema orai e vigiai é prudente e de bom senso. Pensemos nisso. Obrigada pela atenção de todos e fiquem na paz de Jesus. Obrigada, Maria, pela linda explicação da importância da prece em nossas vidas. Convido agora a nossa irmã Alessandra para fazer a nossa prece final. Boa noite a todos. Vamos aproveitar este momento em que estamos envolvidos pela luz e pela paz do nosso Mestre Jesus. Diante desses ensinamentos maravilhosos a respeito da prece, louvar a Deus pela sua benevolência, um ser misericordioso, um ser bondoso. Nosso Mestre Jesus, um amigo constante em nossa caminhada, que não nos abandona. Um amigo que podemos contar em todos os momentos que passamos em nossa vida terrena. Agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui no planeta Terra, em que o momento se trata de escola para aprendermos, seguirmos nossa caminhada com fé e esperança. Em um outro momento, se trata de um hospital para curar os males da nossa alma, nos aliviando as dores, os sofrimentos. Obrigada, Pai amado, pelas bênçãos diárias que temos em nossa vida. Obrigada pela proteção. Obrigada pelo amor que desprende a todos nós, a todo esse planeta. E te pedimos, Senhor, neste momento, nesse pensamento conjunto que temos agora, que as energias do bem, as vibrações de nossos seres superiores envolvam o nosso planeta. Que nós consigamos ajudar neste processo de mudança da psicosfera do planeta Terra, onde ainda impera tanta dor, sofrimento, angústia, mas que saibamos que é um processo necessário, que isso tudo vai passar e que no final todos nós teremos a oportunidade de sairmos vencedores e sermos felizes. E por final, Mestre amado, aproveitamos essa oportunidade para pedir pelas crianças e mulheres do Afeganistão, que estão passando por tanto sofrimento, tanta dor. Sabemos que se trata de uma prova difícil,
mas emanamos os nossos pensamentos a esses amigos, a esses seres de jornada terrena, que eles possam superar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigada, Alessandra. Fala linda prece para encerrar essa noite, mais uma noite de luz, que nós possamos estar bem para nos encontrar novamente na próxima quinta-feira para o próximo Evangelho. Fiquem em paz, Deus os abençoe.